Como vocês estão? Estão todas bem? Deixa eu configurar aqui meu filtro, porque ninguém merece. Que prazer ter você aqui. Então vamos juntas começar a nossa jornada de lives para Jornada do Perdão. E hoje eu tô aqui do meu carro, porque quem quer faz acontecer, querida. Você que fica aí dando desculpa para fazer as coisas, Então, eu tô aqui direto do meu carro, dando uma pausa aqui no meu intervalo do trabalho para fazer essa live, trazer essa live para você. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Lu. A Lu é uma querida que trabalha autoestima. Sim, a Lu trabalha, ela é... eu vou chamar ela para ela se apresentar. Porque nada melhor do que ela para poder falar sobre o trabalho dela, não é mesmo? Peraí, deixa eu só ela entrar. E nós vamos conhecer... chegou essa querida. Oi. Lu, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho. O que você faz ajudando essas mulheradas aí a se reorganizar? Sim, oi, gente, estão me ouvindo bem? Tá ouvindo. É que entrou uma ligação. Bom, eu trabalho com consultoria de imagem e estilo. Então, eu ajudo muitas mulheres a levantar a autoestima lá para cima através das roupas. Através do seu estilo, através daquilo que comunica, através da imagem, não é? E eu quero Exatamente. dizer que é um prazer ter você aqui na minha casa, na minha rede social. E hoje a Prazer gente mesmo. começa a falar sobre o impacto do perdão nas diversas áreas que a gente trabalha. Para quem não sabe, eu tenho a jornada do perdão, que é um momento entre você e Deus, onde você consegue se reconectar com a palavra do Senhor, você consegue entender por que você ainda não perdoou, por que você ainda não avançou. E eu tenho muitos relatos de pessoas que destravaram sua vida profissional, sua vida sentimental, porque decidiram e entenderam o que é o perdão. Talvez você Sim, até tenha decidido perdoar, mas você ainda não realmente liberou essa pessoa de toda a dívida emocional. é E é verdade. importante a gente pensar que o perdão, ele impacta de uma maneira geral a nossa vida, né? Ele não é uma coisa só de dentro, mas ele é uma coisa de fora. Então eu queria que você contasse pra gente como essa mulher que está amargurada, é uma mulher que que não é realizada com ela mesma, que não é bem resolvida com a sua história, como que isso impacta na imagem dela? Sim. Nossa, falar de perdão é bem forte, né? A gente, a gente é provado assim mesmo na questão do perdão. E como você falou, o perdão, ele começa muito de dentro. O perdão, ele primeiramente começa de dentro e transparece para fora, né? Ele Sim, expõe para fora. E a questão do perdão, o que impacta muito, começa muito sobre a identidade, sabe? Quando a gente entende quem nós somos, fica mais fácil, vamos se dizer, quando a autoestima, vamos começar, a autoestima ela começa com a nossa imagem. Quem eu sou, né? Quem eu sou em Cristo? Quem é, para que Deus me criou? Eu acho que essas perguntas, elas são fundamentais para esse processo de cura, nesse caminho que nos leva à questão das feridas e assim liberar o perdão. sim, sim. E como isso interfere na forma como que ela se vê, porque a gente sabe que a maneira que a gente se veste, a maneira que a gente comunica através da nossa imagem, ela está muito relacionada com essa visão que nós temos interna, com a visão que nós temos de nós mesmas. E a sua experiência quando você vai atender mulheres, como é que é esse processo de resgate que você faz com elas? Então, como eu falei, primeiramente é entender a sua identidade. Eu até anotei aqui,
uma coisa muito legal que eu costumo dizer sempre assim para mim e também para as minhas clientes, né? Porque quando a gente faz um atendimento é muito engraçado. A consultoria não é só sobre vestimenta, não é só sobre o seu guarda-roupa, é algo que vai muito além, né? É um Sim, resgate mesmo da autoestima, da percepção dessa mulher, de como ela se enxerga, né? Então, eu costumo sempre falar para elas, e eu até anotei, para vocês anotarem, e para a gente sempre se lembrar. Quem nós somos em Cristo? Quem Deus diz que nós somos? Nós somos abençoadas, nós somos filhas de Deus, nós somos amadas, nós somos escolhidas, vitoriosas e fortes. Tudo isso o Senhor fala que nós somos. E quando essa identidade ela é né? O processo desse resgate, dessa autoestima, ela fica mais leve. Não é que fica mais fácil, né? Porque o perdão não é uma coisa que, eu vou esquecer, eu vou diminuir o que eu passei. Não, não é isso. É sobre você entender que a dor, ela não define quem você é. Né? O exatamente. processo que você passou, a rejeição que você sofreu, ela não fala exatamente quem você é. Então, quando você sabe quem você é, quando você se volta para descobrir a sua real identidade de quem Deus diz que você é, o processo fica mais leve, o caminhar fica mais suave, né? E a rejeição, eu até anotei, a rejeição ela pode ter sido real, ela é real, ela aconteceu, mas ela não define quem nós somos. Aconteceu a Exatamente. dor, aconteceu o sofrimento, aconteceu a mágoa, mas ela não define exatamente quem você é. Então, quando a gente descobre que nós somos em Cristo, fica mais fácil. Exatamente, exatamente. E isso resplandece por fora, né? Isso resplandece por Totalmente. fora. Porque quando você entende quem você é, você arranca as mentiras do seu coração, aquilo que você acreditou uma vida inteira, talvez uma palavra que disseram pra você, e você tem acreditado, eu não tenho valor, ou eu não sou bonita, né? Meu corpo é Sim, feio, sim. meu E corpo. aí, a rejeição, ela afeta a mulher em vários sentidos, né? Ela traz a sensação de não ser suficiente, ela traz a sensação da necessidade constante de aprovação, ela precisa ter essa aprovação dos outros o tempo inteiro, porque ela não consegue se enxergar como boa o suficiente. Então, ela sempre precisa estar recebendo essas afirmações, aprovação, aprovação. E quando ela não recebe, ela se frustra, né? Ela fica frustrada, Sim, ela se sente incapaz, diminuída. A mulher que sofre essa rejeição, ela tem uma comparação excessiva, ela sempre está se comparando à outra. A outra é melhor, a outra faz melhor, não, mas eu não consigo, não, mas eu sou pequena, né? Então a rejeição, ela vai contra tudo aquilo que o Senhor fala que nós somos, né? Então ela exatamente. desvia totalmente a visão daquilo que nós somos em Cristo. E assim, a mulher ela vai sofrendo, ela vai se contraindo, ela vai se diminuindo cada vez mais. E como você mesma falou, isso vai transparecendo para o lado exterior, né? Então, Exatamente. a sua vontade de se arrumar, ela diminui. Ela não tem vontade de estar bonita, ela não se sente bonita, né? Então, tudo isso por causa da dor que ela sente, do todo o sofrimento que ela tem guardado dentro de si, né? Então, ela não consegue resplandecer a beleza verdadeira dela. E é interessante, Lu, porque não é sobre a roupa, né? Não é sobre a roupa, não é sobre a peça, não é sobre o valor daquilo que você tem. Você pode ter até uma roupa cara, comprar uma roupa, mas é sobre como você se sente quando Sim, se vê naquela roupa. Como você exatamente. se vê quando você se vê naquele estilo que você tem. Porque muitas vezes não tem um ajuste completo, né, daquilo que você é com o seu estilo. E isso muitas vezes está relacionado à comunicação do seu valor. Sim.
que muitas vezes foi distorcido, foi defraudado. Alguém roubou alguma coisa de você, alguém Sim, disse uma palavra que não era para ser colocada, e você pegou aquilo como verdade. sim, exatamente. E começa a viver essa verdade, né? O ruim é que você começa a viver uma verdade que não existe sobre a visão do outro, sobre o que o outro fez com você, né? E você pega isso e traz para sua vida e começa a viver e se definhar, vamos se dizer, que a mulher quando ela tá magoada, quando ela tá triste, quando ela tá decepcionada, é, pelo que eu vejo, assim, a maioria das mulheres elas se fecham, né? Elas se, elas se resguardam, elas se endurecem, elas não conseguem viver quem ela é por causa totalmente da dor, das mágoas que ela carrega dentro de si. Sim, e isso é extremamente prejudicial, né? Extremamente prejudicial, porque acaba que isso impacta não só ela, mas as pessoas também à sua volta. Então Sim, você vê exatamente. como que uma dor, uma questão do coração, ela vai impactar toda a sua vida, toda a sua vida. Sim, Tudo aquilo que você tem, né? Talvez os seus filhos estão aí sofrendo alguma coisa porque você está resistindo se exato. curar, vencer Porque não aquilo, foi curada. ou talvez você tenha uma distorção da sua imagem, né? Sim, E exato. isso, Eu até coloquei aqui que lá em Hebreus 12:15 fala que a raiz da amargura contamina e causa perturbação. Então, uma pessoa amarga, ela não vai conseguir viver em plenitude de vida, né? E ela vai trazer perturbação. A palavra de Deus mesmo fala que a amargura ela traz perturbação para a mente, para as pessoas que estão à nossa volta. Então, você não consegue viver em plenitude de vida, né? Com ninguém, nem com você mesma, né? Nem com você é mesmo. isso. Porque a palavra de Deus mesmo fala: amai o teu próximo como a ti mesmo. Antes de você amar o outro, você tem que se amar, né? Então, antes mesmo, a gente pode até dizer, antes de perdoar o outro, você tem que se perdoar, né? Tudo começa em você, é uma escolha. Tudo começa em você. Tudo começa em você. A É, mágoa, ela vai distorcer a nossa autoimagem. A mágoa, ela vai contra aquilo que o Senhor diz que nós somos, né? Então, a nossa mente, as dores, as mágoas, quando você não busca se curar em Cristo, porque, Ellen, a gente tem que dizer, tudo se baseia em Cristo. Tudo começa no Senhor. De entender o propósito, de entender quem somos, de entender o que o Senhor tem para a minha vida. Porque se eu não entendo isso, eu fico perdida. Eu vou deixar com que a opinião do outro, as dores que eu passei, a rejeição que eu sofri, defina quem eu vou ser no meu viver, né? Então, quando eu entendo o propósito que Deus me criou, aquilo que Deus tem para minha vida, e eu recebo aquilo e tomo posse, a nossa visão ela se abre, né? O nosso modo de pensar, de enxergar, até mesmo as decepções da vida muda, né? Porque Cristo nos faz enxergar de uma outra maneira. e isso é tão real porque resplandece por fora, Sim, né? Quantas vezes eu já orei com mulheres e já tive aconselhamento que naquele momento que elas entregaram toda aquela dor, que elas entregaram todas as suas cicatrizes ali, suas dores, o semblante muda na hora. O exato. que dirá um processo desse, né? De você se redescobrir, de você entender quem você é, de você acolher a sua história, o seu corpo, a sua imagem, a forma como Deus te criou. Eu confesso Sim. que aqui na Europa utiliza muito o cabelo cacheado, né? E quando eu cheguei aqui, eu tive uma crise. Primeiro, porque os produtos aqui não são iguais aos do Brasil. Não Sim. são. Os produtos. Tá muito barulho de carro? Não. Ah. E aí,
quando eu me lembro de chegar na escola, sempre usando liso escovado. Quando eu cheguei em uma escola, que eu sou professora aqui, e os alunos falaram, professora, você tá linda! Você tá maravilhosa! Aquilo me assustou de uma maneira. Então, quer dizer, um trauma que eu tinha de infância, que era o meu cabelo, que era anelado, então tinham todos aqueles apelidos, toda aquela coisa, e eu não aceitava o Sim, meu cabelo, de sim. repente aquilo tudo se ressignificou, e eu falei, uau! Aí eu comecei a me olhar no espelho e falar, nossa, eu tô bonita mesmo! E como muda, né, Ellen? Muda a sua A mentalidade. percepção. Ou seja, arranca aquela mentira da rejeição e coloca a verdade de Deus, que Ele te criou perfeita. Perfeita, Ele exatamente. te criou para você ser exatamente quem você é. Não que você não possa escovar, esticar o seu cabelo, mas isso não tem nada a ver com a forma que eu usava meu cabelo, mas sim tem a ver com Sim, aquilo que eu sentia quando eu usava meu cabelo. sim, sim. A gente tem vivido hoje uma época de muita comparação. Vamos falar um pouco assim, principalmente aqui no Instagram. A gente vê muitas mulheres perfeitas, É lindas, verdade. arrumadas, com corpo escultural, com cabelo sempre Sim, impecável. E aí você começa a olhar aquilo e se comparar, né? Você olha para sim, você e vê a sua realidade totalmente diferente. E essa comparação, ela traz essa insuficiência de do viver mesmo, sabe? Eu sou insuficiente, eu não sou boa o bastante. Ah, eu não me acho bonita. Porque você começa a comparar com aquilo que o mundo está mostrando, um estereótipo que às vezes nem existe. Porque quando a gente para pensar, você realmente acredita que uma mulher ela está impecável o tempo inteiro? claro que Não, não. ela tem, eu acredito que aqui no Instagram as pessoas só mostram o que é bom. Você não vai mostrar as suas dores, você não vai mostrar o seu sofrimento, sabe, aqui. Até porque não tem por que mostrar, né? Que a gente sabe que o que dói, o que precisa ser resolvido, é só você que vai resolver, né? E com a ajuda de Deus. Exatamente. Então, hoje a gente vive numa geração de muita comparação, sabe? E se você se permitir comparar a sua vida, a sua beleza, com outras mulheres que são perfeitas aparentemente, né? Você se frustra. Você começa a se autodepreciar, né? Você começa a Exatamente. não enxergar o seu valor, né? Porque, igual você do cabelo, não, mas eu não tenho, eu não gosto do meu cabelo cacheado, eu não gosto, não me sinto bonita, sendo que uau, cabelos de cachinho, é tão lindo, né? Então, assim, é tão bom quando você se aceita, né? Como você é. Não o que eu falo hoje, Ellen, a gente tem que saber que tem várias formas de você se sentir mais bonita, de você elevar a sua autoestima. Então é você olhar para aquilo qual é a sua qualidade? Porque a gente tem mania de olhar só os defeitos, né? Tem pessoas que só olham os defeitos. Não, eu não Sim, gosto. Não, não, eu não gosto. Meus olhos são grandes demais. Minha boca é pequena demais. E esquece de olhar as qualidades. Quais são as minhas qualidades? Como eu posso aperfeiçoar essa qualidade minha, sabe? Como eu posso me sentir mais bonita? O que que eu posso fazer para me sentir mais bonita? E são pequenos detalhes, né? Dentro da consultoria que a gente trabalha. É um acordar tranquilo, é um momento seu, é um autocuidado de você levantar, de você passar um creme, passar um protetor, sabe? Fazer uma maquiagem leve, arrumar seu cabelo, colocar um acessório. Tudo isso vai mudando a sua forma de enfrentar o seu dia. Fica mais leve. Você passa na frente do espelho, você não vai ver aquela mulher descabelada com camisa de político ou até mesmo pijama. Tem mulheres que passam o dia inteiro de pijama dentro de casa. Então, quando passa na frente do espelho, nossa, não tô bonita, nossa, como eu tô feia. E tudo isso vai, sabe, diminuindo a autoestima, vai deixando lá embaixo. Então, o que que você pode fazer para melhorar? Sabe? Começa com. São pequenos detalhes. São pequenas escolhas diárias que vai mudar a sua percepção.
E é o que você pode fazer por você, né? Existem coisas que ninguém pode fazer por você, mas você pode fazer por você. É você que toma essa decisão. É Exato, você que toma essa decisão de levantar e ser a mulher que Deus planejou que você fosse. Não exatamente. ser aquilo que o mundo diz, não ser aquilo que você gostaria de ser, mas ser aquilo que Deus planejou. O que que Deus planejou? Deus te deu uma beleza, Deus te deu dons especiais, Deus te deu atributos, e dentro disso você tem vivido? Você tem Exatamente. permitido que as dores sufoquem isso? Porque é o que mais acontece, né? A gente sofre, vai sofrendo, principalmente mulheres da minha fase. Eu já sou quarentona, Nem mas parece, amiga. as mulheres quarentonas já estão na fase assim, nossa, eu já passei tanta coisa, eu já vivi tanta coisa, já superei muita coisa, mas dentro daquilo que você superou, ainda existem coisas que precisam ser superadas, né? Sim, E eu dentro acredito. disso, A cura, Ellen, vai, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai estar nesse processo. Vai estar, sempre vai ter alguma coisa para você se curar, para você perdoar, o perdão mesmo. O perdão é diário, né? Assim como a gente vê mesmo na Bíblia. Senhor, mas quantas vezes eu preciso perdoar? 70 vezes 7, quer dizer, você vai perdoar quantas vezes for necessário. E o perdão, sim, o perdão é algo tão forte que eu anotei lá em Mateus, fala que Mateus 6, 14, 15, fala assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não não, perdoará as ofensas. Então, assim, para que o Senhor me perdoe, eu preciso perdoar. Eu preciso libertar as pessoas, sabe? Porque eu acredito muito que a falta de perdão é uma prisão. E uma prisão junto com aquela pessoa que te feriu. Porque você fica exatamente. ligada, né? Você fica ligada, você lembra daquela dor, você Ela tá traz sempre de te devendo volta. algo, né? Ela tá sempre te Sim, devendo algo. sempre tá devendo. Então, o perdão é uma liberdade que você tem da pessoa que te feriu e de você com Deus, porque nada te impede. Eu gosto muito de um vídeo da Bianca Toledo. Eu não sei se você já viu. Já vi. Eu, eu sou apaixonada naquele livro porque ela fala assim: eu perdoo, mas eu perdoo não é porque eu sou boazinha. Eu não Não é? sou boa, nós não somos boa. Mas ela fala que ela perdoa porque ela não quer que nada atrapalhe essa ligação dela com Deus. Ela não quer que nada esteja interferindo na vida dela, na caminhada dela com Deus. Porque a falta de perdão ela te prende, ela não te deixa livre. E assim, o Senhor também, ele não te perdoa. Como você quer perdão de Deus se você não consegue perdoar o seu irmão que está do seu lado, né? Exatamente. Então, Pois, eu amo esse vídeo. Ela fala assim: eu perdoo porque eu sou inteligente. Então, nós temos que ser inteligente, perdoar, sabe? Não, o perdão não é apagar a dor que você sofreu, é se libertar da prisão com aquela pessoa, né? sim. Eu não quero estar presa, eu não quero estar ligada, eu não quero com que os meus sentimentos gerem sentimentos ruins por falta de perdão, né? É, em relação a isso, é tão interessante que os relatos da jornada, eles são assim. Eu fiz esse produto numa sentada. São as orações que a gente faz com Deus, né? Eu falei, Sim, Senhor, sim, eu quero um produto. Eu tô no digital há muito tempo, você sabe, amiga. sim, sim, E eu queria ajudar mulheres a estruturarem os seus produtos digitais. sim. Eu estudei para isso, eu fiz mestrado e pronto, era o que eu queria. Eu achava que Deus tinha me chamado para isso. E um dia Deus falou para mim: não é para isso que eu te chamei. Eu te chamei para trabalhar com mulheres. E eu falei: Jesus, não estou querendo não. Jesus, ó, eu passo aquela irmã lá que gosta, passa para Aham. ela. Mas aí, amiga, não foi assim. Eu falei: então, Jesus, se for, o Senhor vai me dar um produto autoral, uma coisa que vai nascer aqui e vai perpetuar. E Sim, foi exatamente assim que nasceu a Jornada do Perdão.
É, e é tão interessante. A primeira turma que eu criei, nós vamos abrir agora a terceira turma. A primeira turma que eu criei, eu fiquei tão chocada com os depoimentos, porque eu passei por um processo de perdão e na minha cabeça isso era tão normal entender essa questão que se você não perdoa, Deus não vai te perdoar. Se você não perdoa o seu relacionamento com Deus, ele trava, ele Trava. trava. Você Sim, não tem um relacionamento fluido, você deixa de ouvir a Deus, você não sim. consegue sentir aquilo que o Espírito Santo quer colocar no seu coração, discernimento. Então, eu fiquei muito chocada com o depoimento de uma aluna que ela falou bem assim: eu nunca orei tanto e li a Bíblia tanto. Porque quando ela perdoou, ela se reconectou. E é Exato, isso que o perdão faz. Ele libera da dívida. Porque, exato. gente, perdão não é sentimento. Muitas pessoas falam bem assim: eu não sinto mais nada sobre isso. É, Perdão não é exato. sentimento. É escolha. Perdão é dívida. Primeiro você decide, mas depois você precisa liberar da dívida. Sim, A pessoa que te ofendeu, que te roubou, que te defraudou, que fez alguma coisa contra você, ela não te deve mais nada. E isso vai impactar todas as áreas da sua vida. Por isso que hoje nós estamos aqui falando sobre autoestima, porque o perdão, ele vai impactar na sua autoestima, na maneira que você se veste, na maneira que você se vê, igual você está falando, né, Lu? Uma uhum, pessoa que é amargurada, ela não tem a atitude de ir lá, passar uma maquiagem, tirar o pijama e fazer alguma coisa no cabelo e dizer assim: Deus me fez linda. sim. Olha, beijos, Deus me fez linda. Você É, só consegue romper isso quando você recebe as verdades de Deus, quando você libera o perdão e você entende quem você é em Deus. sim. Porque a falta de perdão, ela gera uma grande injustiça. Por que que essa pessoa fez isso comigo? Onde é que Deus estava? Por que que Deus não fez nada? Exato. Não é? Mas Exato. a questão não é que Deus não fez nada, ele fez, ele estava lá, você que não enxerga. Assim como você Porque não tá se presa enxerga. na dor, né, Ellen? Porque tá Exatamente. presa na dor. Só olha a dor. Assim, assim como você não se enxerga da maneira que Deus te fez, né? Não se Exato. enxerga da maneira que Deus te fez, não se enxerga linda, não se enxerga bela. E aí você compra várias roupas, e aí a gente pode ir pro outro lado, né, Lu, do consumismo. Quantas Exatamente. mulheres consumistas que estão gastando, gastando, mas não se sentem bem. É sempre procurando algo para preencher, né? Ela sempre tá procurando algo para preencher o vazio, a dor, né? Ai, não, eu vou comprar. Ai, eu vou comprar roupas porque eu vou ficar bonita. Aí compra, veste, não gosta. Ai, eu vou comprar bolsa porque a bolsa vai preencher, eu vou ficar. Nada preenche. Porque, Nada. como a gente está falando, tudo começa de dentro, né? Tudo começa dentro de nós. A cura, ela tem que vir de dentro primeiro. E assim, resplandece para fora. Uma mulher curada, uma mulher que entende que ela é filha, que ela é amada, ela não ela começa a olhar para si como filha de um Deus amoroso, não mais como uma filha que foi ferida. Ela não se compara mais à ferida que ela sofreu, né? A dor que ela sofreu, a rejeição que ela sofreu. Então, quando ela entende que ela é filha, amada, forte, escolhida, linda, porque a palavra do Senhor fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E fala, o Senhor iria fazer alguma coisa feia? Não De jeito faz, né, nenhum. amiga? De jeito Não faz. nenhum, né? Então, quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente começa a se enxergar como filha de Deus, eu sou filha de um rei, eu sou uma princesa. Já se olhou no espelho, Ellen já falou assim: eu sou uma princesa. Já Já, parou? É muito já. surreal. Quando você lembra que você vai morar numa cidade de ouro, que você vai andar em ruas de ouro, sabe? Que você vai chegar nessa cidade que o Senhor fez para você. Então, assim, você começa a falar: uau, eu tenho valor. O Sim. Senhor me fez valorosa. O Senhor pagou um preço muito alto por mim.
Então eu tenho que, sabe, me amar, eu tenho que cuidar de mim mesma. Eu não posso deixar com que as dores tirem o brilho que o Espírito Santo tem na minha vida. Porque Exatamente. quando você se magoa, quando você não libera o perdão, o brilho do Espírito Santo ele não resplandece sobre a nossa vida. Porque o Espírito Santo se afasta, você está amargurada, você só vê dor, você só vê rejeição na sua vida. E tudo isso te Exatamente. afasta do propósito lindo que Deus tem para nós, né? Ainda E tem assim, também aquelas mulheres, né, Lu, que se abandonam, né? exato. Eu Que falo não. assim, isso é um ponto muito forte, sabe, Ellie? Eu falo assim, Deus, obrigada, porque eu sempre fui uma pessoa que levei muito a sério esse versículo que fala que a gente tem que amar o outro como a si mesmo. Então eu preciso me amar, eu preciso estar bem comigo, eu preciso cuidar de mim para que eu consiga ser uma boa esposa, para que eu consiga ser uma boa mãe, para que eu consiga ser uma boa filha. Eu tenho que cuidar de mim primeiro. Porque, Ellen, quando a gente não está bem, você consegue cuidar do outro? Claro que Não não. consegue, não consegue, né? Então, assim, a gente precisa ter esse autocuidado, sabe? Resplandecer, eu preciso estar bem. E nós somos filhos de Deus, nós carregamos um peso muito grande como reconhecidas de que nós somos filhas de Deus. Nós somos descendentes, né? Nós seremos herdeiras, co-herdeiras de Cristo. Então, assim, nós carregamos um legado, nós temos esse legado muito forte de Cristo sobre a nossa vida. E como eu expresso isso? Como eu estou mostrando isso no meu viver, né? Desleixada, abandonada, com um semblante vazio, pesado, triste. Como eu vou refletir Cristo na minha vida? Se o meu semblante não fala sobre isso, a minha forma de me vestir não expressam essa presença de Deus sobre mim, né? Então é muito forte essa questão do autocuidado, né? De se valorizar. Nós somos templos do Espírito Santo. Então é meu dever, é minha obrigação cuidar do meu corpo, cuidar da minha imagem, para que Cristo seja reconhecido em mim. É verdade. É verdade. E tem também aquela questão das mulheres que se sabotam, né? No sentido de que a dor é tão grande que elas entram num processo de autossabotagem, seja por ser demais ou ser de menos. Ah, eu não vou me arrumar porque eu não quero que ninguém me note. Ah, eu não vou fazer isso porque eu quero que ninguém me perceba. E é interessante aqui porque pronto, eu sou eu sou diferente aqui, né? Como é que eu posso te dizer? Eu sou imigrante, tenho uma pele mais escura, que as pessoas têm a pele clara, todos são brancos aqui. Imagina no Brasil, todos nós somos mestiços, Sim, morenos, igual a mim. Mas aqui não, todos são muito brancos. Então, quando eu chego nas escolas, é perceptível o choque dos alunos, principalmente também por causa do estilo que é diferente. A gente que é brasileira, a gente gosta de se arrumar, a gente sim. gosta de andar com o cabelo sempre arrumado, a unha feita, por acaso, eu preciso fazer a Sim. minha, Nem mas fala. uma maquiagem leve. E como isso culturalmente eu percebi aqui que faz diferença. Então eu chego na sala de aula às vezes, as alunas falam assim: "Nossa, professora, você é muito diva. Você é muito maravilhosa". Por quê? Porque você também se arruma para o outro. É Você verdade. também se adorna, né? Para ser o Sim. templo do Espírito Santo, para ser aquela pessoa que resplandece. Aí às vezes eu falo bem assim, é Jesus. É até uma oportunidade de você falar bem Sim, assim, não, mas esse brilho todo, isso aqui que você tá vendo, é o sim. Senhor. É Porque também não verdade. adianta a gente se arrumar e tá com a cara fechada, Uhum. amarga, Sim, não é, Lu? verdade. Entra muito essa questão, né? É um conjunto, né, Ellen? É um conjunto todo. Não é só estar bem apresentável. É o comportamento que você tem que vai dizer muito sobre você. Como você falou, não adianta uma mulher estar arrumada,
bonita, bem apresentável, sendo que as atitudes dela no falar, no agir, né, no tratar as pessoas, dizem ao contrário, né? Então, assim, ela está bonita, tem aquele primeiro impacto da imagem, né? Mas quando ela abre a boca, são palavras duras, né? São palavras que machucam, são comportamentos que ferem. Então, não combina, né? Não combina. E aí, Exatamente. a gente precisa muito ter essa visão, né? Esse ponto a se entender que o meu comportamento, o que tem dentro de mim, ele vai resplandecer tudo por fora, né? Tanto no meu autocuidado, tanto na minha forma de tratar as pessoas, tanto no meu comportamento. Eu posso uma situação, tá triste por algo que aconteceu, mas eu não posso deixar com que essa dor, esse momento meu, eu transfira isso para outras pessoas, né? Sim, Então, assim, um exemplo mesmo, que a gente ouve falar muito, quando você vai numa loja, né? A atendente, ela é toda grossa, te trata mal. Então, assim, é algo que ela tá passando, é uma dor dela. Eu costumo falar assim, ó, a forma que os outros te tratam é sobre ele, não é sobre você, né? sim, É algo que ele está passando, um momento, uma tristeza, uma decepção, e ele transfere aquilo para você, mas não é sobre você. Não é o seu comportamento, não é o que você fez para merecer, porque você não mereceu aquilo. É algo que está dentro dele, que não foi resolvido, e ele transfere isso para as pessoas. Então a gente precisa ter muito cuidado e não transferir a nossa dor, nosso sofrimento para o outro, porque o outro não tem nada a ver, né? Não tem culpa das exatamente. suas dores. Então, vem para a jornada do perdão se tratar, se curar, entender o que está se passando aí na sua cabeça, onde é que você está parado, o que que você precisa ressignificar. Então, eu te espero lá. Quero dizer, Lu, que foi um prazer te receber aqui na minha casa. Ai, Foi um obrigada. prazer esse bate-papo sobre autocuidado, sobre cura, sobre o que está dentro, que resplandece fora. Você é uma querida Obrigada. e eu espero que tudo vá bem, tudo corra bem. Amém. Para você Amém? também. Amém. Eu só queria Então, deixar uma frase deixa. muito forte. Perdoar é devolver a Deus o direito de curar a sua história. É isso. Então, É que, isso. que nós possamos, né? Que você possa alcançar mulheres Amém. que precisam desse Amém. perdão, No liberar esse nome de perdão, Jesus. que precisam ser curadas em Deus e que elas consigam permitir que o Senhor reescreva a história dela, mude o cenário da história, porque Ele tem todo o poder. Obrigada pelo Glória a Deus. convite. Ai, Foi maravilhoso. Eu amei. Tava nervosa. querida. Eu, ai, meu Deus. Mas, ah, mas obrigada pelo convite, Ellen. Deus abençoe a sua vida. Tenha um Eu ótimo que dia. agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade de, se eu tivesse aí no Brasil, com certeza eu faria minha consultoria, estaria aí alinhadinha. Amém. Então, meninas, a Lu, ela tem um serviço de consultoria. Se você tem interesse, procure ela no privado. O arroba dela vai estar aqui em cima. E, né, que Deus te Vai ser um abençoe prazer. também, viu, amiga? Amém. Foi um Amém. prazer. Prazer foi E vamos meu. caminhando juntas com o Vamos. Senhor, porque Ele é maravilhoso. Amém. Um beijo no coração. Travou, travou. Um beijo. Beijo, amiga. Fica com Deus.